Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Como vocês estão? Desculpem pela luz, mas acho que vocês não ligam nem um pouco para a luz, né? Que eu possa estar com essa luz no rosto. O importante é o que se diz. Vamos analisar um pouco o que aconteceu hoje. Segundo vídeo do dia, o da manhã você já pode assistir, eu recomendo se ainda não viu. E é isso, hoje depois de Está na praia, eu me atualizei com o que aconteceu nas últimas horas e me deparei com essas apresentações privadas, sem coletiva de imprensa, sem público, tudo tão estranho. Quero perguntar para vocês, porque também não tenho uma opinião definida sobre o assunto, acho estranho. Começo com o Mourinho, porque o entrevistado, a grande exclusiva do Chiringuito, que já dissemos que o Pedrerol estava mentindo quando falava da grande exclusiva. Vai ser uma contratação do Real Madrid, e realmente não se referia a anunciar uma contratação de um novo jogador do Real Madrid. E olha, nas últimas horas se falou que não está descartada a questão do Zubimendi. Mas olha, porque bom, como contamos outro dia, não estão dizendo os grandes nomes do mercado, mas parece que isso se reativou, né, nas últimas horas. Quero perguntar de novo para vocês, em breve dou minha opinião, mas enfim, o negócio do Pedrerol e do Chiringuito, que agora mudaram de emissora e de grupo de mídia. Estão na Média 7, para dar destaque ao programa deles. Então ele anunciava isso, mas não era o anúncio da contratação, e sim a entrevista com uma contratação seria com Mourinho. Aqui eu tenho opinião, vocês já sabem qual é. Vou repetir, caso tenha alguém distraído que não saiba. Me parece uma vergonha que o Real Madrid, que o clube, que Florentino Pérez permita isso ao Xiringo. Um programa, um lixão audiovisual que se dedicou em seu momento a fazer o que todos sabemos que fizeram com Vinícius. E que denunciaram na época Iñaki Ângulo e a ESPN Brasil, que pouco se fala do segundo, que foi quem informou sobre isso e que denunciou publicamente. Depois, não teve coragem com a ESPN Brasil, Pedrerol teve coragem com Iñaki e depois. Não foi além no processo, porque reconheceu implicitamente que não podia ir além, porque não podia desmentir aquela informação de Iñaki, que, segundo ele e a ESPN Brasil, tinham extorquido e chantageado Vinícius nas horas que antecederam aquele derby, em setembro de 22, quando disseram sim, segundo Iñaki e a ESPN Brasil. Supostamente, é preciso dizer, não vamos ter o problema nós, não tivemos nesses anos, não vamos ter agora, teriam dito isso para Vinícius. Se você colocar o famoso vídeo no qual reclama do racismo na Espanha e menciona o programa em que aquele Pedro Bravo disse o que disse, então vamos contra você, assim como fez Vinícius. Então, o que aconteceu nos anos seguintes? O que aconteceu, pois já sabemos tudo o que aconteceu, não é? Tudo o que aconteceu e bom, curiosamente, incrivelmente, o Real Madrid, Florentino Pérez, continuaram dando entrevistas para ele por um tempo. Parece que a coisa ficou meio assim, tipo, não vou mais andar com você, um pouco. Mas depois, bom, entrevistas, que se eu vou para lá, o lance da Superliga foi antes, que se eu vou para lá, para te conceder a entrevista das campanhas, da campanha eleitoral, que se agora eu te mando o José Mourinho para você fazer a entrevista principal, porque devem ter pedido. Não, olha, estamos mudando aqui. O quiosque do quiosque, nunca dito de forma melhor, o Chiringuito de Xiringo ou o quiosque do quiosquinho. Queremos uma entrevista de peso, então trouxemos Florentino Pérez para ajudar seu amigo Pedro. Acho que é mais para o Ferreras do que para o Pedrerol. O Ferreras é o... Não, espera, desculpa, esquece, não falei nada. Se o Ferreras está na sexta, não, aqui já nem Ferreras, cara, porque antes era Ferreras, aqui já nem Ferreras, que porra, Ferreras, aqui é diretamente para Josep Pedrerol. É impressionante, mas tudo bem, é assim que se premia, o que fizeram com Vinícius por parte do clube. Se isso também, para os muito ofendidinhos por todos esses meses, vocês acham muito bom por parte do clube, então... Parabéns, fantástico, vocês vão entrar nesse grupo que são muitos os que defendem o clube, faça o que fizer. Até mesmo com aqueles caras que tornaram a vida do Vinícius impossível, até mesmo para aqueles, porque depois, claro, você tem que aguentar. Para quem diz que não vê Vinícius como antes, ou que não daria o que ele pede, já é considerado anti-Vinícius.
Mas esses mesmos dizem que o clube, por dar ao Xiringuito tudo o que eles pedem e manter essa relação, faz maravilhas. Lamentável da parte do Florentino Pérez. Com Giuseppe Pedrerol, agora nem o Ferreras intermediando, nem o Ferreras intermediando. Ele acha algo bom, outra ruim, depois acha bom de novo. Não dá para entender. Então, coerência acima de tudo, né? Mas, enfim. Pois é, pois lá estará. Mourinho, vamos ver o que ele nos conta, vamos ver o que ele nos conta. E sobre as apresentações privadas. Isso me surpreendeu muito, por ser estranho, por ser novo. É verdade que são muitos. É verdade que em pouco tempo, é só uma semana antes de que. Por ser estranho, por ser novo, é verdade que são muitos. É verdade que há pouco tempo, é só uma semana antes de começar o campeonato. Não, no mundo ideal teria sido fantástico. Um troféu Santiago Bernabéu, que não sei por que numa pré-temporada como esta. Não sei, não foi feito. Jogamos contra o Schalke na Alemanha, jogamos na Áustria, jogamos contra o Depor, o Teresa Herrera, que foi muito bom, o troféu mítico de verão e tal, mas, poxa, por que você não faz o seu? Uma apresentação de todas as contratações do Real Madrid deste ano no Bernabéu teria sido ótima, mas entendo que com pouco tempo seja difícil preparar, apesar de saberem como seria a pré-temporada. Pode ser um pouco precipitado, mas daí para apresentações que, além disso, não vão ser conjuntas, vão ser de uma de cada vez, só com Florentino Pérez, gente da diretoria, não sei quantos eram familiares, e os jogadores sem coletiva de imprensa. Para alguns de vocês pode parecer bom? Olha, essa coisa da coletiva de imprensa é desnecessária. Tem gente que eu li antes alguém falando, principalmente por causa da pressa, né? Eu posso viver sem as apresentações. O que eu disse em algum vídeo é que acho estranho que um clube como o Real Madrid não faça isso. Tão marcado do ponto de vista... Bom, tão marcado porque é o maior da história, o maior do mundo pela sua projeção midiática. Não venda contratações de peso como a do Diomande, como a do Bernardo Silva, como a do campeão do mundo, Cucurella. Me parece estranho, né? E depois, bom, como eu disse, li um que falou, não. A coletiva de imprensa, só me interessa a do Mourinho e que seja a da prévia antes do jogo contra o Espanhol. Beleza, tudo bem, é uma maneira de acelerar tudo. Não me parece totalmente ruim, mas realmente é estranho. Realmente é estranho. Dá um pouco a sensação de bunker do Madrid, como se fosse de irritação com a imprensa. Sei que uma grande parte dos madridistas. Eu já estive assim em algum momento e continuo pensando o mesmo. De certos jornalistas, de certos meios, mas o que não podemos fazer também é passar essa sensação de bunker. Vai ter gente que vai achar bom, vocês vão colocar em alguns comentários, olha, muito bem, porque a imprensa nos odeia, porque não sei o quê. Eu nunca quis generalizar, porque você diz, olha, a imprensa nos odeia o OK Diário, nos odeia o El Espanhol com Calabresa à frente, nos odeia... Ou seja, acabei de citar outro meio, mas a La Sexta nos odeia, com Ferreras, não há imprensa do Real, além do Real Mecate, nem imprensa florentinista. Porra, Calabresa, que eu gosto pra caramba, mas não, ele não se posicionou na campanha eleitoral, Ferreras não se posicionou. Ok, Diário? Eu não leio muito, pra ser sincero, mas acho que também estavam posicionados desse lado. Ei? A imprensa antimadridista é a outra, mas tem uma imprensa que é ainda mais madridista, florentinista. A gente já viu isso desde antes das eleições e agora... Mas enfim, essa sensação meio de bunker não me agrada, não gosto, mas também não vejo como um grande problema. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse negócio das apresentações privadas. Olha, Rodrigo já está em Barcelona... Rodri, esse cara que, claro, agora jogar contra o Barça vai ser jogar contra muitas coisas, né? Quer dizer, ele já é o nosso novo vilão favorito, Luiz Henrique, enfim, tem muitos, e agora é o Rodri, né? Não estou dizendo isso de forma negativa, quer dizer, eu, tipo o Lamine Yamal... Bom, agora Ferran Torres me agrada um pouquinho menos, um pouquinho mais. Desculpa, porque além de fazer o gol da final, eu também gosto dele pessoalmente. O garoto, de quem todos riram, faz o gol da Espanha numa final de Copa do Mundo. Seu nome fica gravado na história. Fico feliz por ele. Além disso, em uma entrevista uma vez com George Weah, ele disse que gostava e que admirava Cristiano Ronaldo. E que era um pouquinho a mentalidade que ele tinha, né? E foi para o Paris Saint-Germain.
que é um clube-estado, mas tudo bem, a gente aceita mais do que o Barça, então não me incomoda tanto. Mas enfim, com Rodri vou dizer o mesmo, quando jogarem pela seleção, o mesmo que com o Lamine Yamal e com o resto, quando jogarem pela seleção espanhola, estou com eles, e quando não, então. Odiá-lo, odiar o Barça o máximo possível, não por ser o Barça, como sempre disse, mas por ser o clube que pagou ao segundo chefe dos árbitros por 20 anos. Esse clube que trapaceou na sua época e que ainda não pagou por isso, nem administrativamente, nem penalmente. Bom, esse era o Rodri, como eu disse, chegando ao aeroporto de El Prat e dizendo isso. Bem-vindo! Feliz. Foram dias intensos, mas já estou feliz que tudo tenha se resolvido e é isso. Obrigado por conhecer todos vocês e estou muito feliz de estar aqui. Jogar no Barcelona é um sonho para mim. Estou ansioso para estar com meus companheiros, pois estou começando a conhecê-los. Agora é hora de trabalhar e fazer o meu melhor, o que me motivou. Vamos com tudo pela Champions e tudo que pudermos conquistar antes. Jogar no Barça é um sonho. Vamos buscar a Champions e tudo mais. Preciso lembrar o Rodri que o Barça está há 11 ou 12 anos sem vencer a Champions. A Champions e que Deus... É claro, isso enfim. A verdade é que isso não vai acontecer, e menos ainda este ano, né? Sobre a Champions e os problemas administrativos ou esportivos que o Barça pudesse ter. Se o sancionassem, é isso que deveriam fazer. Já não vai acontecer no futebol espanhol, não vai acontecer por parte da federação, porque a lei fez com que aquilo prescrevesse. Mas, vocês já conhecem a história? Através das diferentes denúncias que existem na UEFA e na FIFA, esses dois organismos teriam que se pronunciar, a UEFA faria isso antes. Acho que para esta temporada já é impossível. Vamos ver as próximas. Não seria ruim para quem escolheu o projeto do Barça em vez do Real Madrid, considerando todas as nuances e que o Madrid poderia ter se adiantado. Mas no fim das contas, escolhendo o Barça antes do Real Madrid, que um substituto desses levasse a melhor. Pois é isso, Rodri apresentado em Barcelona. Continuamos com essa dúvida de sem Rodri, sem volante, o que está acontecendo aqui? Faltam poucos dias para o fechamento da janela. Será que o Madrid vai fazer isso? Bom, eles estão falando sobre Zubimendi. Uma coisa sobre um relatório hoje de Joel Del Rio no jornal Marca, ele diz: a frase que ecoou nos escritórios em Valdebebas, diante da negativa ou durante essas negociações com Rodri, para contratá-lo. E é uma frase que quando li, dei uma gargalhada, né? Mas claro, vamos colocar isso não em quarentena, mas em uma dupla quarentena. Ou seja, se sempre dizemos aquilo de, bom, se isso for verdade, pois vindo da marca, podemos acreditar ou não, eu vou deixar isso para lá. Mas dei uma gargalhada porque a frase que dizem que foi dita pelo Real Madrid sobre Rodri foi: ele prende demais a bola. Não nos interessa, prende demais a bola. É impressionante. Imagino se isso for verdade. Se isso for verdade, a gargalhada que eu dei deve ter sido muito parecida com a do Toni Kroos, né? Prende demais a bola? Não nos interessa, porque você viu a última Copa do Mundo, cara. Não, é que o Madrid joga outra coisa. O Mourinho joga outra coisa. Mourinho estava louco quando disseram para ele: podemos trazer esse cara? Mourinho disse: sim, poxa, me dá ele, totalmente. Pois bem, enfim, o Barça amplia e melhora seu meio-campo. Talvez haja incompatibilidades aí, como de fato acontece na seleção com ele. E com o Pedri é titular no Barça, na seleção e nas conquistas da Eurocopa e Copa do Mundo. Pedri em uma se machucou e colocaram o Dani Olmo no lugar dele. A seleção jogou melhor e ganhou aquela Eurocopa. Por isso, depois daquele jogo e até durante aquele jogo contra a Alemanha, nas quartas de final. E nem se fala na Copa do Mundo, que Luiz de la Fuente colocou diretamente o Pedri no banco, né? Vamos ver o que acontece aqui no Barcelona. Alguém vai dizer, tanto faz pra gente, mas na verdade não é bem assim. Eles ganharam as 2 últimas ligas. Desculpa, porra, eles estão ganhando tudo da gente, todos esses caras estão ganhando da gente. Então tanto faz, não é.
E sim, o CTA, a Liga Negreira, o que vocês quiserem, eu também falo e denuncio isso aqui neste canal. Mas isso, além de tudo, é um assunto a favor deles. E agora estão cravando isso sobre o Zubimendi por aqui. Deixa eu ver se eu encontro quem foi que falou, quem está falando disso. Porque eles estão muito empolgados com isso. Já esse aí falou, deixa eu ver, espera aí, um tal de Grammy Bailey. Grammy Bailey, que está no Team Talk. E, bom, é um cara com 140 mil seguidores, diz que esse interesse foi reativado. Claro, o Arsenal pagou 65 milhões de euros por ele. Agora estaria pedindo 90. Contrataram o Bruno Guimarães, isso já foi falado. Não quero parecer repetitivo, mas até se fala de um empréstimo com opção de compra e tal. Olha, eu vou ser sincero, eu apoiaria totalmente a contratação desse cara. Por quê? Porque, vejam, o Madrid tem dinheiro para contratá-lo, claro, seja por uma contratação, uma transferência ou um empréstimo com opção de compra. Se não contratamos o Rodri, vocês entendem que há dinheiro para outra contratação? Já por pura coerência, queremos um volante, o melhor da última Copa do Mundo. Ok, não vem, então já não queremos volante. Isso eu já comentei em algum vídeo anterior. Porra, não tem nenhuma coerência. Beleza, então contrata o substituto do Rodri na seleção espanhola, que quando entrou foi bem porra. Na final da Eurocopa, Zubimendi melhorou no segundo tempo. Rodri, porra. Mas enfim, principalmente por isso, encerro aqui. Se o Mourinho está testando Valverde, Bernardo, Tchouaméni, Bernardo, Valverde, Güler, Camavinga, Bernardo, Camavinga, Güler, todas as combinações. Tomara que eu esteja errado, mas acho que nenhuma dessas te faz um volante de verdade, mesmo que o Bernardo seja uma maravilha e tal, mas eu não sou tão defensor do duplo volante, sou mais defensor de uma figura que abranja tudo e que, acima de tudo, conheça bem o seu ofício e seja o melhor, ou um dos 5 melhores do mundo fazendo o seu trabalho. E, acima de tudo, esse duplo volante, se já vimos no Madrid e não funcionou, que venha Tchouaméni e Valverde. Que ainda por cima, eles dois são super amigos e tal, a exceção aqui é o O. A novidade do Bernardo pode melhorar, já vimos outro dia que podia melhorar, claro, contra o Schalke 04. Mas quando você enfrenta um time kryptonita que tira a bola de você, vamos ver o que acontece. Se você contrata o Zubimendi, nenhuma outra combinação serve. Pelo menos tem alguém ali que entende do trabalho e está para isso. Alguém pode dizer não, claro, e se der errado, você fica com ele. Então, avalie essa opção de empréstimo. Porra, porque o Madrid não traz jogadores emprestados, mas todos os clubes fazem isso. Até o próprio Arsenal, quando emprestamos um jogador por 1 ou 2 anos. Já nem me lembro do Ceballos. E principalmente se eles não vão precisar dele, não sei. Deixo isso aí na mesa para vocês opinarem. Também desejo que vocês fiquem bem. Deixem um like. Se vocês gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, que isso ajuda muito e nos vemos no próximo.